dia, boa tarde, boa noite. Vamos continuar o sexto dia lendo livro do Antigo Testamento. Vamos lá. Eu acho que eu parei não sei onde eu parei. Eu vou lendo e vou lembrando. Ezequiel. A complexa personalidade de Ezequiel faz dele uma das figuras mais interessantes da literatura profética de Israel. Em muitos aspectos, parece que o tipo mais primitivo de profetas representados por Elias e Eliseu, contudo, apoia-se em todos os profetas que precederam a sua lição, prolongamento deles. Sua grande contribuição à história, à profecia, reside no manifesto interesse pelo templo e pela liturgia, que com Ezequiel também era sacerdote. Particularmente por causa desse interesse, a influência de Ezequiel na religião de pós-exílio foi enorme e não sem razão de ter sido chamado o pai do judaísmo. Como resultado disso, sua profecia chegaram até nós com claros indícios de terem sido redigidas e acrescidas pelo ciclo de pós-exílio, que compartilhavam desse profundo interesse. Contudo, podemos estar certo de que nesse livro temos por inteiro a própria essência da obra do profeta. Ezequiel tornou-se o profeta da Babilônia, o primeiro a receber o chamado e a profecia fará da Terra Santa, como um dos deportados por Nabucodonosor em 597, sua primeira tarefa foi preparar seus compatriotas na Babilônia para a destruição final de Jerusalém, que se acreditava ser inviolável. Em consequência, a primeira parte do livro consiste na censurar os pecados passados presentes de Israel e a segura petição de ainda mais devastação da sua terra e a perspectiva de um exílio mais geral. Em 587, quando Nabucodonosor destrui Jerusalém, Ezequiel foi justificado perante seus crédulos compatriotas. Depois dessa ocasião, a mensagem de Ezequiel muda. De agora em diante, sua profecia é caracterizada pela promessa de salvação através da nova aliança e ele se mostra ansioso por estabelecer as condições necessárias para obtê-la, exatamente como Jeremias. Ezequiel achava que exiliados era a esperança da restauração de Israel, uma vez que o tempo determinado por Deus para o exílio fora cumprido. Os primeiros 8 capítulos são uma versão utópica de Israel do futuro, livre dos erros passados, firmemente restabelecido sob a lei do Senhor. A famosa visão dos ossos cegos no capítulo 37 exprime a sua firme crença na sua futura restauração da ressurreição de Israel no túmulo da Babilônia. Para a nossa vida, a nova aliança de Ezequiel, porém, como a Jeremias, só deveria ser integralmente realizada no Novo Testamento. Talvez nenhum outro profeta tenha salientado a absoluta majestade de Deus com Ezequiel. Isso se mostra
mostra não somente na extraordinária visão da margem do rio Chebar, como que começa sua profecia, mas em todo o livro finalmente diz Ezequiel o que Deus faz ao ou para o homem motivado pelo zelo, pelo seu próprio santo nome. O nome do coração é o novo espírito que deve existir sobre a nova aliança. Não podem ser só trabalho do homem, devem ser também trabalho de Deus, como esses ensinamentos ajudou a preparar para a doutrina do Novo Testamento, a salvação por intermédio da graça. Daniel. Esse livro recebe o nome não do autor, que na verdade é desconhecido, mas o seu herói, um jovem judeu, cedeu, levado para a Babilônia, onde viveu pelo menos 538 a.C., estritamente falando. O livro não pertence aos escritos proféticos, mas antes ao inconfundível tipo de literatura conhecido como apocalíptico, do que é um primeiro exemplo. A literatura apocalíptica teve a sua maior popularidade em 200 a.C., a 100 depois de Cristo, não num Deus ou mais tarde para o cristão, embora subsequente do tempo da literatura profética, apocalíptica tem as suas raízes no ensinamento dos profetas, que mais vezes aludiram o dia do Senhor, a consumação da história. Tanto para os profetas como para o apocalípticos, Javé era o Senhor da história e no final vingaria seu povo. Esse trabalho foi composto durante cruel perseguição desenvolvida por Antíoco IV Epifânio, 167-164, e escrito para fortalecer e confortar o povo judeu em sua provação. O livro contém histórias que se originaram e foram transmitidas nas tradições populares, que falam da tentativa dos triunfos dos sábios, Daniel e seus 3 companheiros, a moral e o que o homem de fé pode resistir, tentação e vencer a adversidade. A personagem não são puramente literárias, mas repousam em bases históricas mais antigas. O que é mais importante é a questão da historicidade e mais chegada à intenção do autor. O fato é de que um judeu perseguido no 2º século antes de Cristo deveria muito depressa ver a aplicação dessa história e sua própria situação. Segue-se uma série de visão prometendo libertação, glória no futuro para os judeus. A grande nação do mundo antigo levaram-se em vão contra Javé. Seu reino derrubará as potências existentes e durará para sempre. Sobre essa imaginação apocalíptica, a encerraram-se alguns dos melhores elementos do ensinamento profético, instâncias sobre a conduta correta, o domínio divino sobre o acontecimento e a certeza de que o reino de Deus, ao fim, triunfará. O advento do reino é um tempo centro do evangelho sinótico e Jesus o chamar a si mesmo de filho do homem. Recorda-nos que ele cumpre o destino dessas misteriosas imagens do sentido capítulo de Daniel. O episódio acrescentado de Susana, Bel e o dragão, encontrados apenas na versão grega, são identificamente historietas com finalidade didática. Oséias pertenceu ao reino setentrional e começou a sua carreira de profeta nos últimos anos de Jeroboão.
II, 786 a 746 a.C. Acreditam alguns que era sacerdote, outros que era culto profeta. Profecia, nossa única fonte de informação a respeito da sua vida, não nos dá resposta certa sobre o assunto. A coleção de oráculo revela um homem muito sensível, emotivo, que pode passar rapidamente de violenta raiva ou mais profunda ternura. A profecia gira em torno do seu próprio infeliz e Samento Gomer, tragédia pessoal que influenciou profundamente seu ministério. De fato, sua vocação, mensagens proféticas foram imensuravelmente intensificadas pela dolorosa experiência e sofreu a sua vida conjugal. Gomer adultera simbolizava Israel sem fé, e assim como Oséias não podia abandonar a mulher para sempre, mesmo quando se prostituiu. Javé não podia abandonar Israel, que tinha sido cada em casamento. Deus deveria castigar, mas seria castigo do amante ciumento, almejando trazer de volta a amada, a doce e pura alegria do seu primeiro amor. A infidelidade de Israel tornou forma de idolatria e cruel opressão dos pobres. Nenhum sacrifício mecanicamente oferecido poderia reparar seus graves pecados. Só restava o castigo. Deus teria despojado-los nos ricos enfeitiçados por falsos amantes, e assim trazê-los de volta no verdadeiro amor. Um Israel humilhado buscaria o novo Javé. O 11º capítulo é um ponto alto da teologia do Antigo Testamento. O amor de Deus por seu povo nunca foi mais eternamente manifestado. Oséias iniciou a tradição de descrever a relação entre Javé e Israel em termos de tarde do Antigo Testamento, e do Novo São João com São Paulo com as mesmas imagens a união entre Cristo e a sua igreja. Joel. Essa profecia é rica, imagem apocalíptica, estilo fortemente escatológico. Foi composta por 400 a.C. Seu tema predominante é o dia uma terrível invasão de gafanhotos assola Judá. Tão espantoso foi o flagelo que o profeta e considerou como símbolo da próprio dia o Senhor, a dessa ameaçadora catástrofe. O profeta consentiu o povo arrependidos voltando para o Senhor, e o ponto de jejum. Ele
Conseguiu entregar? Não, velho, eu tô vazio, velho. Pediu pra fazer o quê? Você não tem pão ainda não? Ah? Você tem pão ainda não? Então, tá aquecendo. O que você quer colocar? Pega um arroz pra colocar pra ali. Mas tá bem pequeno. Você tá um pouco pequeno, né? Essa é grande. Aí a gente tem. Vai. Essa tem pra ponta, vou colocar. Essa tem pra ponta. É. Pode colocar a... Pode colocar a farofa, pode ficar em cima do lado. Aí sim. Aqui, assim? Em cima, em cima. Agora pega aqui. Pote. Vinagrete. Vou colocar o vinagre. Aqui, ó.
Quebrou, né? Sempre você tem que tampar, para ver se abriu, você tem que tampar o negócio, senão esfria a comida. Você sempre tem que estar com a tampa em cima dela, para ela não esfriar. Oi. Ah. Tá, a laranja pegou pra mim. Tá lá. Uma só? Não, não, isso tem da Débora, chegou. Chegou.